Yo, Geek! Surissima! O capítulo 852 de Kingdom começa com Danto observando o campo de batalha e com um bom sorriso no rosto. Vemos uma multidão seguindo os seus soldados que estão lhe acompanhando. Danto então percebe algo e olha à distância. Seu subordinado pergunta se há algum problema. Ele responde que não é nada, mas seus pensamentos se voltam para Yontan-A, maravilhado com sua beleza. Bom, eu acho que não tem por que não ter um casal aqui com a Yontan-A e o Danto, né? Os dois estão sobrando. Os dois estão totalmente sobrando, por que não, né, Hara? Já tá construindo ali vários casais, já começou essa saga com casais, já teve casamento, já teve mais um apontamento, por que não, né? Por que o Danto não pode sonhar? Vai quando ele tira a máscara ali, o bicho realmente seja encantador, né? Ou será que não? Nós vamos falar mais sobre esse capítulo depois da vinheta. Danto confessa que já desejou o Yontan-A intensamente, até mesmo considerando medidas extremas, mas agora encontra alegria apenas em apoiá-la e contemplar a sua presença. Seu subordinado o ridiculariza, chamando-o de pior, enquanto Danto insiste que ainda tem vigor e orgulho. Danto recusa-se a cumprimentar Yontan-A diretamente, declarando que não há necessidade. Em vez disso, ele reúne seus homens, jurando ali que o clã Fego trará a vitória. Então, Yontan-A é informada de que o clã Fego assumiu sua posição no flanco direito. Ela pigarreia, chamando sua atenção, e quando Danto lhe olha, Yontan-A lhe cumprimenta, o que deixa ele extremamente empolgado. Ele dispara do seu cavalo, fazendo seu exército lhe acompanhar. Danto fica tomado ali pelo encanto da Yontan-A, rindo e declarando que fará dela sua mulher. Mudou de opinião rapidinho, né? Seus pensamentos são selvagens, até grosseiros, enquanto jura conquistá-la a qualquer custo. Seus homens reagem com choque, mas também o apoiam, gritando seu nome em uníssono. O clã Fego ruge em uníssono, entoando o nome de Danto, enquanto seu rei declara ousadamente suas intenções em relação a Yontan-A. Os guerreiros recuam ali sua vontade com fervor, enquanto Yontan-A e seus aliados observam em silêncio essa demonstração de amor. A cena então muda ali para a tropa de Yontan-A. Seus aliados discutem o posicionamento dos exércitos e percebem que o clã Mera está se movendo para a esquerda. Kitari se aproxima de Yontan-A e diz que Danto é assustador. Ela comenta também ali que Reiki está posicionado bem distante desta vez. Kitari demonstra irritação, questionando por que Reiki se voluntariou para uma posição tão afastada, desconfiado ali dos seus motivos, enquanto vemos uma discussão dos dois no passado. Reiki então diz ali a Kitari que de qualquer forma eles não poderão se ver de novo até que a guerra acabe, e assim pede para que ela fique segura e que eles vão se encontrar novamente na capital de Kantan. Um dos soldados ali tira Kitari de perto de Yontan-A, dizendo que já está na hora deles partirem, o que ela concorda. Kitari diz para Yontan-A, antes de se despedir, que a velha do clã Mera não tem recebido nada além de presságios estranhos para essa guerra, o que faz ela entender que será uma batalha muito complicada. Yontan-A diz o mesmo para Kitari, o que vemos ela partindo, pedindo para que Reiki fique bem. O que eu peço também para vocês é que vocês deixem seu like, se inscrevam aqui no canal e também compartilhem os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos de Kingdom para que o YouTube continue a cada vez mais compartilhar os nossos vídeos na plataforma. E se você quer que mais conteúdos de Kingdom saiam aqui no canal, é importante você também se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu e também mandar o seu hypar. Se você manda o seu valeu aqui, acaba ajudando o canal do Geek Brasil com R$2, R$5, você acaba fazendo com que os conteúdos de Kingdom saiam com mais frequência e de forma mais rápida aqui no canal do Geek Brasil. É uma mão lava a outra aqui e a gente vai se ajudando para fortalecer ainda mais os conteúdos aqui de Kingdom. Então, clique aqui embaixo, mande seu valeu, se torne membro aqui do canal e continue a ajudar o canal do Geek Brasil.
Vemos Reki e os seus soldados, eles lhe informam que eles são os primeiros a chegarem no local, porque suas tropas já estão posicionadas. Um soldado ri dizendo que eles conhecem bem ali o terreno, o que um outro tenta lhe corrigir para parar de falar essas coisas, mas ele mesmo se justifica dizendo que sua fala se trata apenas da invasão de Gun de 4 anos atrás. Reki diz que não tem problemas eles falarem sobre isso. É verdade que algum deles, inclusive ele, foram forçados a trabalhos de construção em um campo de trabalho no extremo norte. Então eles são mais familiarizados a essa área do que os outros. Um dos soldados questiona se é por isso que ele escolheu tal área e Reki responde que sim, essa é a principal razão, mas há também outra e, se possível, há algumas pessoas que ele espera encontrar. Uma das unidades começa a se aproximar deles e vemos que se trata da Gyokuhou, que ficou com o flanco mais ao extremo, mais distante de Kantan. Os soldados comentam que Onhon acabou tirando a pior sorte, o que Reki pensa que é mesmo um papel difícil, mas está contando ali com Onhon. Vamos para Gyokuhon e Kanjou está reclamando do Onhon ter se voluntariado para aquela posição. Banyo tenta fazer Kanjou se acalmar, mas ele está mesmo irritado com Onhon. Kanjou então questiona a Onhon se ele assumiu de bom grado o papel de escudo do norte. Tudo isso para o bem do exército do Ozen. E assim Onhon diz que se ele quiser pensar dessa forma, pode pensar. Kanjou então continua reclamando que no ano passado o exército dele já tirou a pior sorte em conter o exército de Wei, e reclama de Onhon ter se oferecido para isso. Akaki então diz que na perspectiva dele, eles tiraram uma sorte grande. O flanco externo é um ponto cego. Isso pode os levar diretamente para a cabeça de Riboku, o que Kanjou manda Akakin calar a boca. E a gente tem um vídeo aqui sobre o Akakin que é muito legal, de que ele se tornou o novo Coringa ali das forças de Kin. O Kanki, ele tinha um pouco essa perspectiva de ser esse Coringa, né? As estratégias do Kanki sempre eram meio malucas, sempre meio tipo imprevisíveis, só que o Kanki agora tá a 7 palmas debaixo da terra, né? Agora o Akakin acaba vindo com essa nova visão, né? De ser um personagem imprevisível. Ele é um cara praticamente que brota do chão e entra no chão de uma forma inesperada, né? Ele conhece os atalhos ali do campo de batalha como nenhum outro personagem. E não é à toa que ele está ao lado do Onhon, né? Pra ter alguém muito centralizado, muito centrado, muito certinho, você tem que ter um maluco ali do lado do cara para ele realmente ficar equilibrado, né? Então mostra esse lado aqui do personagem e o que realmente fortalece de uma visão bem interessante entre o Akakin e também o Onhon. Onhon então diz ali que Kanjou está certo e que as coisas não são tão simples, mas questiona ele se existe alguém, além dele, que poderia lidar com esse papel extremamente complexo. Akakin diz que ser um gênio sério é algo difícil, questionando ao Onhon. O jovem general continua dizendo que ele não desistiu de tomar a cabeça de Riboku. Ele informa que essa batalha se estenderá por uma área tão grande suficiente para cercar uma nação inteira. Onhon diz que aquela é uma batalha que o exército de Kin nem sequer pensou em guerrear em todos os anos de sua existência, e que não há dúvida de que o estado da guerra ficará mais complexo com o passar do tempo. Ele então diz que, assim como Akakin disse, se ficarem atentos, uma oportunidade de ouro certamente irá se apresentar. Quando isso acontecer, eles atacarão com a velocidade de um relâmpago e vão finalizar sem falhas. Vemos os generais do exército do Ozen posicionados para a batalha, e vemos que Sou-Oh e Shiryu estão de volta no exército ali, no exército do Ozen, né? A gente não tinha visto eles ali naquela conjunção, né, no plano do Ozen para a batalha contra o Riboku, e agora o exército está completo, né? O exército está de forma completa. Ou eles tinham aparecido e o LP não tinha percebido que se tratava dele. Agora que fica essa questão, provavelmente eu que não reparei ali que era ele ali, juntamente, né, que é o marido, né, podemos dizer, da grande Shiryu, né. Vemos o encontro de Hokomi, Ryokoku e Kanou.
Ryukoku então questiona se Rokomi está bem e ele devolve a resposta questionando como assim. Ryukoku diz que já se passaram quase 30 anos, se contarem com o tempo que estiveram junto de Oki, que estiveram apoiando Tou. E agora ele se foi e eles não têm mais um mestre para apoiar. Ele diz que é solitário, mas para ser honesto, ele está muito ansioso para finalmente poder liberar suas estratégias em sua plenitude. Kanou, o imortal, diz que enquanto houver um campo de batalha, ele simplesmente vai continuar se lançando nele até morrer. Ryukoku diz que ele e Kanou são super simples, mas Rokomi, que parecia ser o mais simples, na verdade é o oposto, o que faz ele mandar os dois ficarem quietos. Rokomi então diz que para o bem ou para o mal, ele foi incumbido por Tou para ser seu sucessor. Ele não pode simplesmente avançar de forma imprudente como costumava fazer. Mas gritando, ele começa a dizer que não pode de repente ali se tornar um gênio. Então ele vai apenas enlouquecer como sempre faz, o que faz Kanou responder que está tudo bem. O que dá para entender aqui que o Rokomi também parece ser um general do tipo instintivo, né? Que é ali uma pessoa que simplesmente se joga no campo de batalha e por instinto decide o que fazer. Ryukoku diz que Rokomi precisa casar-se, o que o general questiona de onde saiu isso, o que ele responde que apenas teve essa sensação. Rokomi diz que não precisa de uma esposa, sua esposa morreu há 15 anos de uma doença. Ryukoku diz que sua filha já está em boa idade e que relutantemente ele admite que ela gostou dele e que pode arranjar para os dois se conhecerem. Kanou diz também que sua filha tem sua idade. Rokomi diz que não vê a filha de Ryukoku desde que ela era criança, e então Ryukoku diz que sua filha cresceu igual a ele, o que Kanou responde que sua filha também cresceu igual a ele. Coitado, né? O Rokomi realmente não tem sorte, né? Só cai ali com um azar do caramba, né? Porque o Oki vai lá e morre, o Tou se aposenta, agora o exército cai tudo ali no seu colo, ele tem que lidar com tudo isso. Ele não é do tipo de estratégico, né? Ele é ali do tipo instintivo. E agora as esposas que são oferecidas ali pra ele é alguém parecido com o Ryukoku. E também com o Kanou, né? Oh, meu Deus, que sorte esse cara tem. Ryukoku e Kanou desejam boa sorte ali para Rokomi, e ele também deseja sorte para eles. Junto, o exército ali dos três tinham um total de 60 mil e estavam localizados em Benrou. Vemos Monten e ele está posicionando seu exército dando ordens, dizendo que já está quase na hora do combate. Aizen então aparece lhe apresentando um lanceiro chamado de Souku. Ele diz a Monten que trouxe um lanceiro quase à força de Raiki e também de Moupo. Monten questiona se Raiki não ficou irritado e Aizen responde que sim, o que Monten responde que já esperava. Aizen diz que o jovem é um habilidoso em tática e sua força marcial é exponencial e pede para que lhe mantenha ao lado dele, o que Monten questiona por que ao seu lado. Aizen responde que enquanto ele estiver ausente, Souku irá proteger Monten. Ele se vira para o jovem e diz para ele lhe escutar bem. Se por acaso o inimigo conseguir deixar um único arranhão no rosto de Monten, ele vai quebrar todos os dedos de Souku. O que o jovem diz e entendeu. Monten fica repreendendo ali o Aizen, dizendo que ele está sendo severo demais ali com o jovem. Ryukuzen então chega chamando ali por Monten, dizendo que eles vão pelo flanco esquerdo e desejam sorte para o general. Koryu também aparece, dizendo que fará de tudo ali para não manchar o nome do seu avô e que um dia se tornará um tenente para apoiar Monten como general. Aizen também se despede de Monten, dizendo que vai se dirigir ao seu agrupamento, desejando boa sorte para Monten. Vamos para a unidade Hishin. Hishin está pedindo desculpas para o Yokoyoko por não colocar a unidade dele no campo de batalha principal. Ten diz que eles não duvidam da força do exército de Yokoyoko, mas eles precisam ser cautelosos quanto a uma guerra prolongada, e ela pede então desculpas por dividir as forças dele também. Yokoyoko diz para não se preocupar com isso, ele já esperava que fossem tratados assim na primeira campanha deles. Ele faria a mesma coisa se estivesse no lugar do Shin, o que deixa Shin
sem graça, né? Acaba deixando ali o general de Kim um pouco sem graça. Yoko diz que entende o caminho que Hakuakan havia mostrado para eles com sua vida. Eles agora são pessoas de Kim, são soldados de Kim, portanto, eles não têm escolha a não ser mostrar resultados e conquistar a confiança. Shin diz que conta com o apoio dele e ele responde para deixar com ele. Ele vai mostrar o orgulho do antigo povo de Han. Shin então fica pensativo com as palavras ali do Yoko e En então chega para dizer que os batalhões de infantaria estão posicionados. Tudo o que falta é... E assim um chofar chinês é tocado. Então En diz que agora os últimos de Hyo estão em posição. Ten então diz que a unidade Rixin está em completa posição. Shin então diz que tudo está certo. Eles vão causar um grande inferno desde o começo dessa batalha contra Zhao. Vamos lá, vamos então para o mapa apontado aqui pelo Hara no capítulo 852 de Kingdom. Vemos então o mapa da batalha e pela primeira vez, se minha memória não estiver enganada, o exército de Kim está na vantagem na quantidade de soldados que estão nessa batalha. Mas isso é uma armadilha, tá? Isso aí é uma armadilha, eu vou explicar daqui a pouco. Temos as seguintes separações no combate. Afastados da capital, temos os 60 mil da Gyokuhou, os 10 mil ali do exército do Heiki, os 70 mil do exército do Ozen e os 60 mil do exército de Hokomi, versus os 40 mil do exército de Heijoko, os 20 mil do exército de Kansoro, os 30 mil do exército de Shibashou, os 20 mil do exército de Donsari, os 10 mil do exército de Fuon e os 40 mil do exército de Ganshu. Por essa visão, nós temos aqui que o Shin não vai lutar contra o Shibashou, pelo menos através aqui dessa separação por enquanto. Perto da capital, temos os 50 mil do exército do Yoko, os 40 mil da unidade Rixin, os 20 mil da unidade Kyokai, os 60 mil da Gakuka e os 70 mil do exército da Yoton-A, contra os 30 mil do exército de Choukotsu, os 10 mil do exército de Kaine, os 30 mil do exército do Futei, os 20 mil do exército de Batei, os 30 mil do exército de Kisui, os 20 mil do exército de Kotsu, os 20 mil do exército de Bafuji, os 40 mil do exército de Banandi, os 10 mil do exército de Rihaku e os 30 mil do exército de Shunjiju, fechando assim a capital. Quem parece que vai atacar com uma grande massa, enquanto Zhao vai se defender em pequenas massas. São 400 mil ao lado de Zhao e 440 mil ao lado de Kim. Então, como eu falei para vocês, parece que definitivamente Kim vai começar uma batalha na vantagem, mas só parece, meus amigos, porque o Hara deixou bem claro, né, esse alfa que aparece ali, eu acho que é alfa, eu sempre esqueço o nome dessa letra grega que aparece sempre ali quando o Hara quer dizer que tem algo a mais, né, que pode ter um exponencial a mais. Então, nós já ficamos atentos porque o exército do Riboku está escondido, fora que nós ainda temos um exército dentro de Kantan, então por isso que nós temos 400 mil mais o plus, né, então muita gente, muita reviravolta pode acontecer através dos próximos capítulos. Então, meus amigos, esperem grandes reviravoltas a partir do próximo capítulo de Kingdom, porque a guerra definitivamente vai começar. Em suas marcas, apontar